estamos aqui, programa Em Comunhão. Aquele bate-papo gostoso em que nos debruçamos sobre algum tema importante para conversar com vocês. Você que está aí na sua casa, você que está aí na sua comunidade. É um momento de pegar, hoje de modo especial, pegar na sua Bíblia, entende? E nós queremos que você abra na carta aos Hebreus para que possamos refletir um pouco sobre essa bonita, maravilhosa carta única em toda a literatura bíblica, e vocês já vão saber por quê, né? E nós temos então, vamos realizar 3 programas sobre essa carta, de modo que pode ir com muita tranquilidade. E eu queria logo apresentar para vocês aqueles que vão nos ajudar a refletir. Primeiramente, a alegria de ter aqui o Padre Carlinhos. Seja bem-vindo, Carlinhos. Muito bem, obrigado, Padre Ulisses. É uma oportunidade, a gente está aprendendo, né? Todo dia a palavra de Deus tem algo a acrescentar na nossa vida. Quanto mais a gente se aprofunda no mistério de Deus, mais a gente também se conhece enquanto pessoa. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente conhece como pessoa humana. Então, obrigado pela oportunidade de estar como aluno hoje para aprender um pouquinho mais. Não, senhor, você não foi contratado como aluno, não. Você foi contratado para poder fazer um belo círculo bíblico aqui, né? Padre Carlinhos, ele é pároco da paróquia Santo Afonso Maria de Ligória, que pertence à Arquidiocese de Aparecida. De fato, o seu nome é completo, como é, Carlinhos? José Carlos de Melo. José Carlos de Melo. Então, seja bem-vindo, então, viu? E a alegria também de ter online o querido Padre Telmo José Amaral de Figueiredo. Ele é doutor em Letras e Literatura Hebraica, Literatura Hebraica, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele vai nos dar assim uma segurança, já que ele também é formado aí em Literatura Hebraica. Faculdade, não sei, do USP. Padre Telmo, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses, Padre Carlinhos. É uma alegria, saiba vocês, e uma honra estar aqui acompanhado de vocês dois. E nós vamos fazer aqui hoje uma conversa, um bate-bola muito gostoso, se Deus quiser, sobre esse escrito que, como você disse bem, Padre Ulisses, é único. E a gente vai saber por quê. É único no Novo Testamento. E, olha, é uma teologia que nos honra muito. A visão de Cristo que Hebreus nos apresenta é sensacional e vocês vão poder conferir isso. Que bom, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? E quero saudar também alguns devotos e algumas devotas. A Luzia Fantacholi, lá de Caloré, Paraná. Maria Inês Ferreira, de Miracema, Rio de Janeiro. Aí Isabel Lesniowski, de Quitandinha, Paraná. A Marilene Lopes, que vem lá de Hortolândia, São Paulo. Bem-vinda, Marilene. A Elida Regine Martins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Enfim, todos vocês que estão ligadinhos conosco. E a gente já tem aquele pessoal que gosta demais desse programa Em Comunhão, que procura perceber através desse programa um modo de aprofundar sempre mais determinados temas, principalmente a Santa Bíblia, né, gente? E nós queremos iniciar então essa carta aos Hebreus com um versículo que vem desta carta, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ouçamos assim com muita atenção. Deus, que nos tempos antigos já havia falado tantas vezes e de tantos modos a nossos pais, por meio dos profetas, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio do qual ele também criou o mundo. Carta aos Hebreus. Era uma carta que durante muitos séculos a gente colocava na lista das cartas escritas por São Paulo, apóstolo, né? Mas depois percebemos que era uma carta tão original, tão especial, que a gente percebeu, eu acho que não é escrita por São Paulo, não, né? Mas percebemos uma coisa muito importante, que esta carta ela foi escrita de modo muito especial para os discípulos e discípulas de Jesus da terra dele, judeus, não é mesmo, que tinham se convertido, tornado discípulos de Jesus, porque quando você lê a Bíblia, não fique pensando que os judeus do tempo de Jesus era tudo contra ele. Não, quem era contra é mais lá, fariseus, as autoridades políticas, autoridades religiosas,
né, fariseu, mas aquela multidão gostava demais de Jesus, acompanhava Jesus. Jesus multiplicava o pão para elas, Jesus tinha misericórdia, curava todo mundo. E se formaram, então, bonitas comunidades cristãs de judeus e judias, gente que seguia Jesus assim de todo o coração. Vocês se lembram muito bem, Lázaro, Marta, Maria, era tanta gente, Maria Madalena, muita gente, né? E eu creio que quando Jesus ressuscita e volta ao Pai, fica assim na cabeça daquele pessoal uma certa confusão. E agora o que é que nós fazemos, né? No começo eles seguiam o ensinamento de Jesus, se reuniam para partir o pão no final de semana, mas depois ficava-se meio perdido. Vamos continuar indo ao templo? Vamos continuar indo à sinagoga? Como é que é isso, né? Até porque eu acho que quando aquele povo no Êxodo sai do Egito, se constitui como povo de Deus aos pés do Sinai, recebe os 10 mandamentos, recebe aquele símbolo bonito, a Arca da Aliança, né? Era ainda um povo muito dinâmico, enquanto seguindo as palavras de Moisés, seguindo as ordens de Josué, caminhava junto, sim, os seus profetas. Quando ele se estabelece na Terra Prometida, eles resolveram imitar as religiões todas que existiam. E normalmente as religiões todas tinham assim, uma marcação fixa, digamos assim, para ser uma religião. Tinha que ter templo, tinha que ter altar, tinha que ter sacrifício e tinha que ter sacerdócio. Sempre com essas 4 marcas. E aí eles fizeram, aí o Salomão fez o primeiro templo e foi se constituindo tudo isso, né? Quando chega Jesus, né? Jesus primeiro se confronta com o templo, se confronta com os sacerdotes, se confronta com todo o legalismo do culto, né? E acaba sendo condenado à morte. Mais tarde ainda, esse templo é destruído, esse povo é dispersado pelo mundo afora. Então ficou aquele vazio. E agora? O que é que a gente faz? Como é que a gente leva a vida em frente, né? Eu acho que essa carta aos Hebreus, que deve ter sido escrita lá pelo final do século I, ela veio dar uma explicação, quase que dizendo, gente, tudo isso passou, nós estamos começando algo novo, né? E é em cima disso que a gente vai refletir. Eu gostaria que o Padre Telmo fizesse uma breve introdução a essa carta aos Hebreus, Telmo, porque você já tem mais dentro de você o conhecimento de tudo isso. Pois não. Essa carta, e já começa até pela própria denominação carta. Hoje em dia, há uma tendência, Padre Ulisses, Padre Carlinhos, você querido telespectador da TV Aparecida, hoje a gente pode dizer que há uma tendência de dizer o seguinte, que ao invés de carta, nós estamos diante de uma pregação. Alguns chamam até de homilia. Vamos chamá-la de pregação. Uma pregação que depois foi colocada por escrito. Porque em várias partes dessa obra, o autor fala que ele quer falar às pessoas que o ouvem. O verbo falar aparece muitas vezes durante toda a carta, o que é um indício de que ela, na sua origem, deveria ter sido uma espécie de uma palestra, uma grande conferência, um discurso dirigido a cristãos, né? E a gente depois pode até comentar quem poderiam ter sido esses destinatários da carta ou desse escrito. Então, hoje, há uma tendência de não considerar a carta, por quê? Porque nada nela tem indício de carta, praticamente, a não ser no finalzinho, que há, assim, uma despedida, pretende-se fazer algumas recomendações, diz que Timóteo foi libertado da prisão, esse Timóteo poderia ter sido, então, um companheiro de Paulo nas viagens, e então aí nós estamos falando de antes do ano 70, fala que, por exemplo, que se está escrevendo de Roma, né? Estamos em Roma, falamos a partir de Roma, isso daí também não é comprovado. Então, o que nós temos de certo? Primeira coisa, se trata de um discurso, de uma pregação, de um ensinamento que pode ter sido proferido oralmente no início e depois foi colocado por escrito. Sim. A autoria não é de Paulo. Por que não é de Paulo? Por vários motivos. Primeiro, o estilo é completamente diferente de Paulo. Paulo sempre fala em primeira pessoa, Paulo sempre defende a sua autoridade como apóstolo nas suas cartas, como ele faz em Gálatas, em Tessalonicenses, 1 Coríntios. Paulo sempre tem um estilo bastante direto e
digamos assim, corrido de falar nas suas cartas, ele é bem apressado. O autor de Hebreus já é pausado, é meditativo, ele não aparece, ele não se evidencia, ele se esconde por detrás do seu escrito, ele não deixa em nenhum momento transparecer quem ele possa ser. Nós podemos intuir a formação dele, podemos intuir que ele é de um meio helenístico. Grego, né? Oi? Não, helenístico grego, eu estava dizendo, traduzindo normalmente. Grego, helenístico. Podemos dizer que talvez ele seja de Alexandria, há uma boa possibilidade, não há nada de certo, mas há uma boa possibilidade que ele possa ter escrevido de Alexandria. Sim. Por quê? Porque ele gosta de fazer a explicação do Antigo Testamento de maneira alegórica. O que é tomar o Antigo Testamento de maneira alegórica? É você pegar personagens do Antigo Testamento e colocá-los para dialogar com os personagens do Novo Testamento. Sim. Por exemplo, ele vai pegar Moisés, ele vai pegar Abraão, ele vai pegar Melquisedeque, os sacerdotes do Antigo Testamento, e ele pega todas essas personagens e fazem elas dialogar com o Cristo, com a situação de Cristo nessa nova aliança que ele veio nos propor. Sim. E essa exegese alegórica, ou essa interpretação da Bíblia por meio de comparações, Sim. Quem foi o grande expoente dela foi Filão de Alexandria. Então, tudo leva-nos a crer que, se ele não é de Alexandria, mas ele conhecia, sim, os escritos e a maneira de interpretar o Antigo Testamento que Filão de Alexandria usava. Então, já há um forte indício. Sim. Isso indica também o quê? Há duas possibilidades, que essa carta tenha sido dirigida aos judeus convertidos ao cristianismo que moravam na Palestina. Sim. Porém, aí tem um detalhe. Se ela é escrita depois da destruição de Jerusalém e do templo, que se deu no ano 70 depois de Cristo, e hoje há uma tendência a colocar essa carta entre anos 60 e ano 80, 90. Hoje é essa tendência, não há uma certeza absoluta. De 60 a.C. até... Por que 60 a.C.? Porque lá pelo capítulo 10 da carta, ele fala dos sacrifícios que ainda se realizavam no templo. Ele dá a entender que os sacrifícios continuavam sendo praticados no templo de Jerusalém. Ora, se continuavam a ser praticados no templo de Jerusalém, este não havia sido destruído ainda. Então, não estaríamos nos anos 70. Porém, há outras passagens do Novo Testamento que também falam do sacrifício do templo, dando a impressão que eles ainda continuam sendo praticados, mas que são escritos que nós temos certeza que são depois dos anos 70. Sei. Então, isso por si só não prova. Isso por si só não é uma garantia de que ela seja uma carta pré-anos 70. Ok. A tendência é colocar um pouquinho depois dos anos 70, por volta da década de 80, 90, que, aliás, é a época que foram escritos os evangelhos de Lucas e Mateus, com certeza. Certamente a carta, de qualquer forma, ela deve ter sido escrita por um cristão judeu, né? Mesmo que fosse lá de Alexandria, porque o conhecimento que ele tem do Antigo Testamento não seria assim tão comum em algum cristão grego ou romano que não tivesse esse conhecimento. Então, certamente era um judeu que, com muito conhecimento e com até inclusive em termos literários, né, do grego que ele usa, né, é alguém que conhecia muito bem a escritura do Antigo Testamento e toda a mentalidade, digamos assim, do povo judaico. Correto, corretíssimo. Essa informação hoje é segura e certa. Eu posso confirmar isso que o padre Ulisses falou agora. É o seguinte: ele é um judeu, sem dúvida alguma, helenístico, ou seja, de origem grega. Ele nasce, tanto que ele domina o grego é a língua materna dele praticamente. Se vê que ele escreve muito bem grego. Para vocês terem uma ideia, os dois melhores gregos, ou seja, os dois livros do Novo Testamento que melhor foram escritos em grego foram, em absoluto, Atos dos Apóstolos, Lucas e Atos, aliás, Lucas e Atos, que são do mesmo autor, e que também é um rabino, provavelmente é o rabino que escreveu Lucas e Atos, mas isso é tema para um outro programa, para uma outra série aqui no Em Comunhão. Tem grandes novidades hoje aparecendo sobre Lucas, que a gente não conhecia quando estudamos teologia. E o outro escrito seria a carta aos Hebreus. São os três melhores gregos, ou seja, então ele era judeu, de origem helenística, morava fora da Palestina com certeza,
Sim. e provavelmente, se não viveu, mas conheceu o ambiente helenístico de Alexandria. E posso até adiantar o nome, Padre Ulisses. Não diga. Opa, há quem diga que possa ser Apolo. Lembra Eu do ouvi falar. Apolo? Lembra do Apolo que chegou a discípulo de Paulo. O Apolo, por exemplo, esteve presente na primeira e segunda viagens apostólicas de Paulo. Sim. Depois ele se separa de Paulo, ali na altura de Corinto. Ele vai, e Éfeso também ele conheceu, e ele parece-nos, a indicação que Atos nos dá, é que ele foi evangelizar mais longe, distante da Ásia Menor, que era aquela região onde estava Éfeso, por exemplo. Éfeso, Esmirna, toda aquela região ali região de Turquia, da Turquia, né? Atualmente, que se chamava naquela época de Ásia Menor. E Paulo teve na Grécia, em Corinto. E Certo. tanto que ele fica famoso ali naquela região. Mas Apolo o deixa ali da Grécia e da Ásia Menor, e tudo indica que ele teria arrumado para Alexandria, aonde havia uma fortíssima comunidade judaica, judeus muito ilustrados, que dominavam o grego e também sabiam hebraico, ainda conservavam o hebraico, e ali pode ser que ele foi tentar a evangelização daqueles judeus. Sim. E convertê-los ao cristianismo. Tá, então, ok. pode até ter sido uma pessoa preparadíssima, como a gente sabe que ele era, isso temos certeza, como Apolo. Não há certeza, mas bem pode ser Apolo. Sim, Quem aventou essa possibilidade foi Lutero. Mas eu acho que é importante, né, Thelma, porque a gente vai acabando para ver quem foi o instrumento de Deus. Eu digo instrumento de Deus, né? Até certo ponto é secundário, porque nós cremos que através desse Apolo, de quem quer que tenha escrito a carta aos Hebreus, né? Ele nos transmite uma revelação, né? Ou seja, traz algo assim bonito, novo para nós, que provavelmente nem cabia direito na cabeça dele, mas ele conseguiu penetrar naquilo, passar para nós, né? E vocês vão ver como que a cristologia, a figura de Jesus, né, sai enobrecida nessa carta aos Hebreus, né, sempre tentando colocar no coração de seus irmãos judeus, né, que Jesus era a realização plena de tudo aquilo que figuradamente eles tinham praticado até então, né, templo, altar, sacrifício. Ele vai dizer, não, tudo isso é Jesus que completou, é Jesus que realizou, é Jesus a plenitude de tudo isso que nós fizemos. Por isso que ele até disse para nós, né, há muita alegoria. Ele pega o Antigo Testamento, né, para dizer, olha, foi muito bom, aprendemos muita coisa, mas não passou de sombra. Não passou de sombra da realidade. A realidade se chama Jesus Cristo. Como é que você sente, Carlinhos, essa questão toda, introduzindo um pouquinho, abrindo a Bíblia na carta aos Hebreus? Eu penso que a realidade do tempo de Hebreus é uma realidade nossa também. O senhor me corrige, mas talvez dentro dessa comunidade haveriam também pagãos. Pagãos como o samaritano, aquele povinho. Agora o senhor imagine uma comunidade nova de pagãos e de pessoas lá do judaísmo. Ainda tinha aquele resquício do tempo antigo, né? É como nossa comunidade hoje, muitas comunidades eclesiais hoje, de pessoas de várias mentalidades, vários pensamentos. É um fuzuê a gente poder ir trabalhar com esse povo na comunidade. Haviam também pagãos, pessoas do paganismo junto com os judeus helenistas na comunidade aqui da carta? Carlinhos, você fez uma provocação excelente, parabéns, porque olha só, há duas possibilidades de destinatários para essa carta. Essa carta é tão universal, esse escrito ele é tão importante, que ele deixa em aberto quem poderiam ser os seus destinatários. Temos duas possibilidades e ambas são interessantíssimas. Possibilidade de número 1. Essa carta teria se dirigido a judeus convertidos ao cristianismo que estavam pensando em retornar ao judaísmo. Exato. Porque não estavam muito convictos que tinham embarcado no barco certo. Poderiam ter pego o barco errado, ou o bonde errado, como a gente falava aqui antigamente no Brasil. Pegaram o bonde errado, o ônibus errado, né? Ou seja, pensando que estavam lidando com o verdadeiro Messias, não, esse não era o Messias verdadeiro. E, de fato, quem lê Hebreus vai perceber que o tempo todo o autor, que é um judeu, mesmo sendo de origem grega e falando bem o grego, escrevendo otimamente bem grego, mas é um judeu que diz o seguinte, gente, pelo amor de Deus,
Cristo, ele realiza tudo o que havia sido iniciado na antiga aliança. E essa nova aliança ela é muito superior à antiga. E ele vai demonstrar, como depois a gente vai ver com mais calma ao longo do programa e nos outros seguintes, ele vai demonstrando por que a proposta de Cristo é muito melhor, é muito mais inovadora e interessante do que a antiga. Então, pode ser que se os destinatários, como o Padre Ulisses até mencionou agora há pouco, foram judeus convertidos ao cristianismo e que estariam assim, digamos, cambaleando, né, balançando, que se continuavam ou não no cristianismo, estavam em dúvida, ele tenta solucionar isso dizendo: não pensem em deixar o cristianismo, porque vocês vão estar dando um passo errado. Porque a novidade agora é Cristo. Cristo é a resposta, Cristo é o Messias, e ele é o sumo sacerdote, aquele que nos coloca em contato direto com Deus. Não há possibilidade de contato direto com Deus mais, a não ser através do seu Filho, Jesus Cristo. Aliás, ele não usa muito títulos cristológicos, ele não usa muito títulos para Cristo. Ele gosta de chamar de Jesus Cristo ou Jesus, o tempo todo, que era a maneira como os judeus o conheciam, Jesus. Né? Então, agora, pode ser, segunda hipótese, que também não deixa de ser interessante, e fala para os tempos atuais, como você, Padre Carlinhos, acabou de falar, pode ser, e há uma tendência hoje a achar, que não era para judeus cristãos que se dirigia essa carta, mas para gregos que tinham se convertido ao cristianismo, pagãos que tinham se convertido ao cristianismo, mas que estavam ficando por demais satisfeitos com aquela primeira catequese rudimentar que receberam, que era sobre o que é o batismo, o que é a fé, o que é a ressurreição, e parece que estavam contentes com aquele catecismo básico, né, fundamental que tinham recebido. E sendo que o que estava acontecendo era o seguinte: eles precisavam de um alimento mais sólido, como vai falar Hebreus. O autor de Hebreus vai falar: gente, vocês estão precisando de um alimento mais sólido, vocês estão ficando na superficialidade da fé, nós precisamos aprofundar o que vocês sabem. Então, isso leva... e outra coisa, e a carta, em várias ocasiões, fala da impossibilidade de uma segunda conversão. Ou seja, uma vez que você se converteu ao cristianismo, não vai querer se converter agora a uma outra proposta religiosa. Ora, quem havia se convertido ao cristianismo e não queria e poderia andar em direção a uma outra proposta religiosa seriam os pagãos. Certamente. Então, há uma forte tendência também hoje de achar que os destinatários desta obra, desse escrito que a gente chama de Hebreus, que já vimos que não é bem uma carta, mas é uma pregação, é uma homilia, um discurso, poderia ser, então, gregos ou pagãos convertidos ao cristianismo que precisavam de um reforço na sua fé, porque estavam balançando, coisa que tem muita gente hoje que também está acontecendo. Exatamente. Será que não é negócio de deixar a nossa igreja para ir para uma outra? Exatamente. Será que na outra não estão ensinando melhor que na nossa? Isso está acontecendo hoje. Nossa Senhora, viu? Então, você percebe, você que está acompanhando a gente, né? Abrimos a carta aos Hebreus e ela já apresenta para nós assim um horizonte bastante amplo, né? De qualquer forma, ela serve para nós hoje, né, Carlinhos? Com certeza. Ela é importante para nós hoje, exatamente porque a gente vive sempre, né, nessa perplexidade, muitas vezes, né? De onde está. Eu fico imaginando os cristãos judeus, porque me lembro que quando visitei a Terra Santa, ainda restavam comunidades do tempo de Jesus, que haviam herdado dele, né, o Evangelho, tinham mantido a fidelidade, perdidos lá pela Palestina. Mas é importante, aí eles tinham as suas perguntas, né? Onde é que está o nosso templo? Cadê o nosso sacerdote? Porque os apóstolos não estavam se apresentando ainda com mitra na cabeça, nem com roupa de sacerdote, graças a Deus, naquele tempo. Tomara que fosse um graças a Deus para hoje. Mas é importante perceber que eles viviam numa certa perplexidade. Ao mesmo tempo, como que através de Paulo, dos apóstolos, a mensagem de Jesus entrou no coração de todos os povos que viviam ali ao redor, né? E esses povos, como dizia Padre Telmo, né, recebiam o primeiro catecismo da doutrina cristã e às vezes ficava naquilo, aquela sopinha, digamos assim. Então a necessidade de aprofundar, e aí vem então, graças a Deus, essas pessoas, possivelmente Apolo ou um outro
judeu que tenha, fala, deixa aprofundar isso. Mas o que eu acho bonito é que ele vai fazendo esse ping-pong do Antigo Testamento e Jesus Cristo, né? Eu acho muito bonita essa carta por esse ping-pong, né? Aqui está o Antigo Testamento com todas as suas promessas e tudo isso se realiza. Tudo isso, eu gosto muito da palavra semel, uma vez por todas, ele usa muitas vezes, né? É uma vez por todas aconteceu o sacrifício, uma vez por todas temos um sacerdócio, né? E é Jesus, não tem substituto, não tem absolutamente ninguém que vá substituí-lo, né? Então é muito importante para nós essa carta, nos ajuda a aprofundar também a nossa fé, né? E creio então que temo então o próprio padre Carlinhos, né? Mais ou menos, já estamos nos minutos finais dessa primeira parte. Essa organização geral da Carta aos Hebreus, como que vocês veem? Eu vou abrir a Carta aos Hebreus, qual é a organização geral dela, que a gente pode seguir uma certa lógica na leitura da carta? Olha, quem melhor, digamos assim, conseguiu intuir e perceber como essa carta é organizada? O que é uma organização de um livro da Bíblia? Por exemplo, se você hoje compra um livro, vamos supor que você compra um livro de história do Brasil. O que você sabe que tem dentro desse livro? Como que você sabe se passear dentro desse livro? É só você abrir no início ou no final, tem um índice ou um sumário. Está lá, capítulo 1, o assunto é esse, está na página tal. Capítulo 2, o tema é este, está na página tal. Sei. Então hoje, para nós, é muito fácil. A gente abre um livro, vai no índice ou sumário, o mesmo se encontra sempre no início ou no fim da obra, impreterivelmente o início ou o final, geralmente no início. E você ali tem todo o esquema daquela obra que você vai ler. Você já sabe os assuntos que aquela obra vai tratar, você já sabe os subassuntos, os subtemas secundários que aquela obra vai tratar e assim por diante. E os livros hoje modernos têm até aquela orelha, né? A capa, ela continua a ter uma partezinha dobrada para dentro, Certo. que a gente chama de orelha. Muitas vezes naquela orelha ainda vem um pequeno resumo, uma pequena síntese do que o livro vai falar, do que o livro vai tratar. Então hoje é muito fácil, você não precisa, numa livraria, por exemplo, ler o livro inteiro para você saber do que se trata o livro. Basta você ler a orelha do livro ou passar os olhos pelo índice que você já sabe. Antigamente não era nada disso. O texto estava ali inteiraço, não tinha ponto final, não tinha vírgula, não tinha ponto e vírgula, não havia dois pontos. Vocês imaginem, os manuscritos antigos, geralmente que nos chegaram, eram todos em letras maiúsculas, que a gente chama de unciais, eram todos letras maiúsculas, sem pontos, sem vírgula, sem dois pontos. Vocês imaginem o sufoco que os primeiros estudiosos passaram para verter dos originais para uma língua como o latim, como depois o alemão, no caso de Lutero. Primeiro foi o latim, depois a segunda língua que foi traduzida à Bíblia foi o alemão, e depois as outras línguas vernáculas ou dos vários países do mundo. Então, por aí você já percebe a dificuldade. Mas, por isso que os estudiosos se debruçam sobre o livro da Bíblia e tentam ver sinais no livro que indiquem uma possível estrutura, uma possível repartição desse livro. Muitos tentaram sobre Hebreus e há uma tendência hoje de dividi-la em 3 partes ou em 4 partes. O que está predominando hoje é a estrutura em 4 partes, que nos foi proposta por um dos maiores conhecedores de Hebreus que já tivemos sobre a face da Terra, que foi até meu professor, tenho a grata satisfação de dizer e a honra de dizer que ele foi meu professor no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, que é o padre cardeal, ele faleceu cardeal, Albert Vanois. Albert Vanois, em 1962, o ano que eu nasci, para vocês terem uma ideia, no ano que eu nasci, em 62 ele publicou uma tese chamada A Estrutura da Carta aos Hebreus. E esse livro está insuperável, para vocês terem uma ideia, até hoje. Ele teve uma inspiração e ele dividiu a carta mais ou menos da seguinte forma, que eu vou até dizer aqui para vocês agora, né? Okay. Segundo Albert Vanois, a carta teria, então, uma introdução, um proêmio, onde ele não fala dos destinatários, ele fala da intervenção divina na história, ele diz que Deus está agindo na história desde todo sempre e continuará agindo através do seu Filho. É um texto belíssimo,
de 1 a 4. Depois, a primeira parte seria do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 18, que é a situação de Cristo em relação a Deus e aos homens. Uma outra parte começaria a segunda no capítulo 3, versículo 1, e iria até o capítulo 5, versículo 10, que é o Cristo, sumo sacerdote, digno de fé e misericordioso. Depois, a terceira parte começaria no capítulo 5, versículo 11, e iria até o capítulo 10, versículo 39, e fala das características do sacerdócio de Cristo. Que tipo de sacerdote é Cristo, né? Depois, a quarta, aliás, podemos até fazer 5 partes, se quiser, mas a quarta parte seria de 11, 1 a 12, 13, que é a adesão a Cristo e meio à fé, e até uma quinta parte, se quisermos. Eu falei 4, mas na realidade são 5. De 12, 14 a 13, 19, que é o comportamento da vida cristã, né? Ou seja, como se comporta, como deve comportar-se os cristãos. Aí tem uma conclusão, que é o capítulo 13, de 20 a 25, né? Agora, o interessante é que quem redigiu essa carta, ele seguiu um sistema simétrico. O que é um sistema simétrico? O que está no início, você encontra no final. Sim. O que está embaixo, você encontra em penúltimo lugar. Até você chegar no centro. E o centro da carta é o capítulo 8 e 9, aonde ele descreve Jesus como sumo sacerdote. Tá aí, muito obrigado, Telmo. Com esse centro maravilhoso no capítulo 8 e 9. Isso, muito obrigado. Olha, fomos conversando, batendo papo, né? Não deu nem tempo do Padre Carlinhos e eu falar muito, né? A cátedra do Padre Telmo é interessante demais, mas nós vamos voltar exatamente quando ele dá essa organização, nós vamos passar ponto por ponto dessa carta aos Hebreus. Se Deus quiser, continue com a sua Bíblia marcada na carta aos Hebreus. Vamos voltar no próximo programa. Agradeço de imediato ao Padre Carlinhos a sua presença, ao Padre Telmo, toda essa partilha maravilhosa que você fez, né? E você fique com a bênção de Nossa Senhora e deixe a sua Bíblia marcadinha na carta aos Hebreus. Até a semana que vem, se Deus quiser.